Você sabe o que é a Páscoa? Não vá tão rápido para os ovos de chocolate. A palavra Páscoa vem do hebraico e significa literalmente pairar sobre. É assim como uma ave. Mas na Bíblia essa palavra toma um impacto ainda maior. O pairar de Deus da vida, protege da morte e liberta. Vem comigo. No princípio, Deus Pai criou um mundo sem forma e vazio. O Espírito Santo pairava sobre a massa sem vida e agiu unido àquele que é a palavra criadora. A palavra sobre quem paira o Espírito da vida falou e por meio dela tudo existiu, tudo se encheu de vida. Mais tarde, o povo enfrentava a morte lenta da vida escravizada. O faraó estabeleceu o reino da morte, mandando matar os bebês hebreus. Deus interveio para libertar esse povo. 10 pragas assolaram o Egito. A 10ª praga consistia de um voo da morte. O anjo da morte passaria sobre os lares do Egito, tirando a vida dos filhos primogênitos. Aposto que ninguém quer um pairar assim. Mas no meio da morte, houve um pairar de vida. Aquele que é a palavra prometeu: sacrifiquem o cordeiro, comam a carne e passem o sangue do animal no umbral das portas. Quando eu vir o sangue, pairarei sobre vós, e não haverá entre vós praga destruidora. A palavra Páscoa se refere justamente a esse pairar sobre. O pairar unido à palavra da promessa, unido ao Cordeiro de Deus, que traz proteção e vida àqueles que se agarram à sua promessa. E esse pairar não acontece somente no Antigo Testamento. No começo do Evangelho de Lucas, somos informados que o Espírito Santo desceu, pairou sobre Maria, para dela fazer nascer aquele que o Evangelho de João reconhece como a palavra que se fez carne. Desde o seu nascimento, o Espírito da vida pairava sobre Jesus, para que ele, a palavra criadora desde lá do Gênesis, falasse e por meio dessa palavra, por meio de Jesus, o império da morte fosse desfeito. João Batista revela para nós que viu algo extraordinário em Jesus. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Sobre Jesus, o Espírito paira para que ele, Jesus, o dê ao mundo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, disse João Batista. Assim como o Espírito Santo abriu suas asas sobre aqueles que creram na promessa do Cordeiro lá no Antigo Testamento, João Batista agora proclama a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, precisava ser sacrificado para que a grande libertação do império das trevas acontecesse. Aquele sobre quem paira o Espírito da vida, aquele que é a palavra criadora, Jesus foi sacrificado como cordeiro numa cruz e ali morreu para nos perdoar do pecado que nos escraviza ao império da morte. Mas pelo poder do Pai, pela obra edificadora do Filho, sob o pairar do Espírito Santo, a morte foi vencida. Jesus ressuscitou e agora ele, a palavra da vida, promete: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Jesus é aquele sobre quem paira o Espírito da vida. Ele é quem dá o Espírito ao mundo por meio da palavra que anuncia perdão, por meio das águas do batismo, por meio do comer e beber do corpo e sangue do Cordeiro de Deus. Agora sim, a Páscoa é tua. Feliz Páscoa, porque Deus abre as asas da vida sobre você. Amém.